E aí, será que as ciências sociais são ciência? Fala galera, meu nome é Felipe Ripe, eu sou psicólogo clínico, especialista em análise do comportamento e neuropsicologia. Bom, essa dúvida me foi trazida por um seguidor. Ele falou assim, se a metafísica está excluída do jogo científico. Metafísica seria aquilo que a gente não pode apreender com os nossos órgãos dos sentidos. Nossa visão, nossa audição, nosso tato, nosso paladar. Se isso está excluído do jogo científico, então será que as ciências sociais elas seriam pseudociência? Para responder a ele, eu trouxe aqui esse livro do professor Antônio Carlos Gil, que se chama Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Ele fala que a ciência tem como objetivo fundamental chegar à veracidade dos fatos, à verdade, né? E daí você já vê a importância da epistemologia, né, do estudo filosófico do conhecimento para a gente chegar ao problema da demarcação do que seria científico ou não. Nesse sentido, não se distingue de outras formas de conhecimento. O que torna, porém, o conhecimento científico distinto dos demais é que tem como característica fundamental a sua verificabilidade. Tá? Isso quem está dizendo é uma pessoa, doutor em ciências sociais, sobre a epistemologia das ciências sociais. Para que um conhecimento possa ser considerado científico, torna-se necessário identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a sua verificação. Em outras palavras, determinar o método que possibilitou chegar a esse conhecimento. Pode-se definir método como caminho para se chegar a um determinado fim e método científico como conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento. Então ele fala aqui sobre os métodos que proporcionam as bases lógicas da investigação. Esses métodos esclarecem acerca dos procedimentos lógicos que deverão ser seguidos no processo de investigação científica dos fatos da natureza e da sociedade. São, pois, métodos desenvolvidos a partir de elevado grau de abstração que possibilitam ao pesquisador decidir acerca do alcance da sua investigação, das regras de explicação dos fatos e da validade de suas generalizações. Podem ser incluídos neste grupo os métodos dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico. Cada um deles vincula-se a uma das correntes filosóficas que se propõe a explicar como se processa o conhecimento da realidade. De fato, nesse livrinho aqui do Johannes Hessen, né, que eu mostrei para você, fiz um vídeo sobre a psicanálise, ele fala sobre a fenomenologia. Somos conduzidos ao problema verdadeiramente central da teoria do conhecimento quando fixamos o olhar sobre a relação entre sujeito e objeto. Na descrição fenomenológica, caracterizamos essa relação como uma determinação do sujeito pelo objeto. Agora, porém, também perguntamos se essa concepção da consciência natural é a correta. Como veremos mais adiante, né, ele está no início do livro, numerosos e importantes teóricos do conhecimento definiram a relação num sentido diametralmente oposto. Segundo eles, a situação real é exatamente a inversa. Não é o objeto que determina o sujeito, mas o sujeito que determina o objeto. A consciência cognoscente não se comporta receptivamente frente a seu objeto, mas ativa e espontaneamente. Pergunta-se qual das duas interpretações do conhecimento humano é a correta. Então, esse é o problema da essência do conhecimento humano. Aqui, no livrinho do Antônio Carlos Gil, ele define... Primeiro ele fala do método dedutivo, né, que parte dos silogismos. Todo homem é mortal, Pedro é homem, logo Pedro é mortal. Então, o protótipo do raciocínio dedutivo seria o silogismo. Depois ele fala do método indutivo, que procede de maneira inversa, né, parte do particular e coloca a generalização como um produto posterior do trabalho de coleta de dados particulares. Aquele negócio, você vê um cisne e ele é branco. Você vê outro cisne e ele é branco. Você vê outro cisne e ele é branco. Quantos cisnes você precisa ver até que você possa dizer que todos os cisnes são brancos? Esse é um problema complicado para a ciência, superado pelo Karl Popper. Então, o método hipotético dedutivo, né, foi definido por Karl Popper a partir das críticas à indução, expressas em A Lógica da Investigação Científica, obra publicada pela primeira vez em 1935. A indução, no entender de Popper, não se justifica, pois o salto indutivo de alguns para todos exigiria que a observação dos fatos isolados atingisse o infinito, o que poderia nunca ocorrer. A indução, no entender de Popper, não se justifica, pois o salto indutivo de alguns para todos exigiria que a observação de fatos isolados atingisse o infinito, o que poderia nunca ocorrer, por maior que fosse a quantidade de fatos observados. No clássico
no caso clássico dos cisnes, para se sustentar com certeza e evidência que todos os cisnes são brancos, seria necessário verificar cada cisne particular possível, do passado, do presente e do futuro, porque na realidade a soma dos casos concretos dá apenas um número finito, ao passo que o enunciado geral pretende ser infinito. Outro argumento de Popper é o de que a indução cai invariavelmente no apriorismo. A indução parte de uma coerência metodológica porque é justificada dedutivamente. Sua justificação indutiva exigiria o trabalho de sua verificação factual. Isso significaria cair numa petição de princípio, ou seja, apoiar-se numa demonstração sobre a tese que se pretende demonstrar. Então, no método hipotético-dedutivo, de acordo com Kaplan, eu vou deixar as referências, o cientista, através de uma combinação de observação cuidadosa, hábeis antecipações e indução científica, alcança um conjunto de postulados que governam os fenômenos pelos quais está interessado. Daí deduz ele as consequências por meio da experimentação e dessa maneira refuta os postulados, substituindo-os quando necessário por outros e assim prossegue. Tem também o método dialético, que surge na antiguidade. O Platão se utilizou dessa arte do diálogo. A concepção moderna de dialética, no entanto, se fundamenta em Hegel e tem a concepção marxista também. A concepção hegeliana de dialética é de natureza idealista, ou seja, admite a hegemonia das ideias sobre a matéria. Essa concepção foi criticada por Karl Marx e Friedrich Engels, que viraram a dialética de cabeça para baixo e apresentaram-na em bases materialistas, ou seja, admitindo a hegemonia da matéria em relação às ideias. Porque a dialética hegeliana ela era do espírito, então é a pessoa que vai, através de tese, antítese e síntese, chegando até a verdade. Aí tem o método fenomenológico, que é descrito em livros de sociologia e de filosofia, método estatístico, método experimental, método observacional, método clínico. Eu vou trazer aqui a ideia de Ian Hacking a respeito do que seria a diferença entre ciências naturais e ciências sociais. Na obra de Ian Hacking, Representar e Intervir, tem-se as principais concepções desse filósofo da ciência no que tange a questões sociológicas da ciência, historiográficas, debates entre realistas e antirrealistas, etc. Hacking é considerado um dos mais influentes nomes do conhecimento filosófico científico no mundo contemporâneo. Hacking tenta responder à velha dicotomia do setor, isso é, fazer a diferenciação entre as ciências naturais e as ciências sociais. Em suma, as principais características entre elas, de acordo com a ponte entre a tradição e a pós-modernidade, escrita pelo doutor em filosofia André Luiz de Oliveira Mendonça, ao qual introduz a obra de Hacking e nos traz as definições. As ciências naturais têm a ver com refazer o mundo. Aqui os cientistas criam nos laboratórios os fenômenos que existem na natureza somente em estado puro. Em Hacking, as ciências naturais trabalham com tipos naturais. Então, aquilo que a gente fala sobre os tipos naturais não muda o fenômeno natural, diferente das ciências humanas e sociais, que tem a ver com constituir pessoas. Genericamente, os cientistas sociais classificam as pessoas, as quais reagem a tais classificações, gerando com isso um efeito retroativo. Em Hacking, as ciências sociais trabalham com tipos interativos. Isso pode ser feito de uma maneira ruim, por exemplo, o tipo humano homossexual, de acordo com a pesquisadora Valesca Zanello, surgiu no século XIX. Antes disso havia as práticas homossexuais, mas não havia essa categoria humana de homossexual. A partir dessa categoria humana, contudo, pôde acontecer um movimento social que luta por direitos de igualdade, que são os movimentos LGBT. Lutam pela garantia de direitos humanos. Tem uma aula aí sobre direitos humanos, a gente vai aprofundar no tema depois. O Ian Hacking, a existência dos tipos naturais é independente do fato de se tornarem objeto de estudo científico em algum momento, uma vez que as ciências naturais, nelas, muda-se a forma e não a matéria do conhecimento. De acordo com Mendonça, grande estudioso das obras de Hacking, esse filósofo recai sobre os ombros do externalismo radical, o que para muitos dos adeptos das ciências cognitivas não é válido. Para mim é perfeitamente válido. Eu não sou cognitivista. Então, os tipos naturais são objeto de investigação das ciências naturais e não dotados de uma essência, são indiferentes e não passivos às classificações que recebem, enquanto os tipos interativos são os próprios seres humanos investigados por outros seres humanos. Reagem ao modo como são classificados, uma vez que possuem autoconsciência, obrigando-os a alterações constantes. Em Karl Popper também há uma busca constante da verdade, mas que não serão alcançadas, sendo essas em partes ideológicas, o que influencia de modo direto a ciência em si, enquanto de modo também próximo, em Hacking, tem-se
surgimento subjetivo da ciência enquanto sua jusante é o conhecimento objetivo. A noção de efeito retroativo lhe serve para indicar a maior maleabilidade das ciências humanas. Geertz também fala em um mecanismo de biofeedback, um mecanismo retroativo, que acontece com as emoções. O estudo do suicídio ele foi muito importante para as ciências sociais, porque o suicídio não se observa em animais. Então, Emily Durkheim pegou o suicídio como um fato social. Tá? A gente estuda o fato social nas ciências sociais. Inclusive, quem fundou assim, a sociologia foi o Augusto Comte, que era um positivista, Então, ele era adepto a essa visão de que realmente a gente tem que ser materialista, A gente tem que fazer referência a coisas que existem, para a gente não ficar só na filosofia, só nos conceitos. Livrinho, do Félix Guattari e Gilles Deleuze, Deleuze e Guattari. Ele fala a respeito da diferença entre a ciência e a filosofia, falando que a atividade da filosofia seria justamente a criação do conceito, o que é uma questão ontológica, o que é o conhecimento, Diferente de outros autores, como o próprio Johannes Hessing, que eu havia citado, que falam que o objeto da ciência seria algo bem particular, enquanto a filosofia teria um caráter mais universal. Contrariamente à atitude do especialista, cuja visão está sempre dirigida a um recorte da totalidade dos objetos do conhecimento, temos aqui um ponto de vista universal abrangendo a totalidade das coisas. Esses sistemas, portanto, possuem o caráter da universalidade. Essa característica essencial comum soma-se outra. A atitude do filósofo com relação à totalidade dos objetos é uma atitude intelectual, uma atitude do pensamento. Cabe ao filósofo conhecer, saber. O filósofo é um conhecedor por natureza. Aparecem assim as seguintes marcas da essência de toda filosofia. 1. A atitude em relação à totalidade dos objetos e 2. O caráter racional cognoscivo dessa atitude. Em o que é filosofia, Gilles Deleuze e Guattari discordam, Eles falam que quando você concede à filosofia esse universal do refletir, do comunicar, vemos ao menos o que a filosofia não é. Ela não é contemplação, nem reflexão, nem comunicação, mesmo se ela pôde acreditar ser ora uma, ora outra, em razão da capacidade que toda disciplina tem de engendrar suas próprias ilusões e de se esconder atrás de uma névoa que ela emite especialmente. Ela não é contemplação, pois as contemplações são as coisas elas mesmas enquanto vistas na criação de seus próprios conceitos. Ela não é reflexão, porque ninguém precisa da filosofia para refletir sobre o que quer que seja. Acredita-se dar muito à filosofia, fazendo dela a arte da reflexão, mas retira-se tudo dela, pois os matemáticos, como tais, não esperaram jamais os filósofos para refletir sobre a matemática, nem os artistas sobre a pintura ou a música. Dizer que eles se tornam, então, filósofos é uma brincadeira de mau gosto, já que sua reflexão pertence à sua criação respectiva. E a filosofia não encontra nenhum refúgio último na comunicação que não trabalha em potência a não ser de opiniões. Eu não vou fazer um resumo do livro, embora o livro mereça, mas a gente fica por aqui. Um abraço. Bom, galera, se você chegou até o final desse vídeo, significa que você gostou do conteúdo. Então, comenta, curte, compartilha, tá? Você não comeria uma comida toda se você achasse a comida ruim. Da mesma forma, você não veria o vídeo inteiro se você não tivesse interessado nas coisas que eu tenho a dizer. Um abraço para você e até logo menos.